Em agosto de 2023, portanto, mais de 2 anos atrás, o RECAP já alertava para o problema do metanol e o risco e as mortes que ele estava causando aqui na região de Campinas. E quem é que estava na frente do combate a essa contaminação e apurando isso? Dr. Fernando Bardi, o delegado regional do interior, que comanda toda a estrutura policial dessa região imensa de Campinas. Dr. Bardi, como está a situação hoje dessas investigações que o senhor fez lá atrás? Bom, em primeiro lugar, um prazer receber novamente a diretoria do RECAP aqui na sede do DEINTER 2, o RECAP que é uma entidade parceira desde o primeiro momento, quando lá em janeiro de 2023 nós fomos designados para assumir a chefia desse departamento de polícia, que é composto por 38 cidades aqui na região de Campinas até o sul de Minas, né? E na divisa com a Grande São Paulo. E quando então nós tivemos a oportunidade de assumir, o RECAP nos demandou questões ligadas primeiro à fraude no comércio de combustíveis e as suas mais variadas formas de realização. Então, nós procuramos entender, primeiro, como funcionava a cadeia lógica e normal da distribuição dos derivados de petróleo, ou seja, como um autoposto, um revendedor e as suas relações com as distribuidoras e como funciona toda essa logística. Entender como é o comércio regular para identificar quem trabalha de fato irregularmente. Isso foi feito a partir das portas que foram abertas pelo RECAP junto às principais distribuidoras de Paulínia. Mas, uma vez feito isso, nós fomos a campo para buscar, em parceria com a ANP, em parceria com o Inmetro, em parceria com a Fazenda do Estado, em parceria com a prefeitura, as prefeituras municipais, buscar fazer uma fiscalização de amplo aspecto. Por quê? Porque você encontrava problemas, primeiro, na composição do combustível, ou seja, combustível adulterado com a adição de outros tantos produtos, e mais recentemente o metanol, que já é um outro capítulo. Você tinha a questão da fraude na volumetria, também na adulteração da quantidade do combustível entregue a partir da venda e as suas mais variadas aplicações de tecnologia a ponto de o sujeito ter controle remoto distante para poder, né, acionar um dispositivo fraudador dentro da bomba. Você tem a questão também que isso fere as relações de consumo, tanto combustível adulterado como a fraude na volumetria. Você tem também uma outra questão essa importantíssima, que é a evasão fiscal, ou seja, a sonegação que tira a capacidade do governo de reinvestir dinheiro em outros setores, como educação, saúde e segurança, quando o comércio irregular, a partir de empresas montadas de fachadas, com laranjas ou com testa de ferro, que comercializam o combustível adulterado sem nenhuma preocupação de escrituração fiscal. E aí você tem questões derivadas disso, como, por exemplo, a falta de alvará de funcionamento, o descarte irregular de resíduos e a possível contaminação de lençol freático. Seguiu-se isso, então, uma fiscalização intensa. Nós deliberamos por batizar de Operação Fogo na Bomba, uma operação que nós, desde fevereiro de 2023 até hoje, já conseguimos lacrar e fechar mais de 60 estabelecimentos com o comércio clandestino. E lógico, só na sua região? Só na região aqui de Campinas, perfeito, certo? Mais de 60 estabelecimentos, com a consequente instauração de inquérito policial para fazer o quê? Para subir um degrau e descobrir aonde é encaminhado o dinheiro e a cadeia de custódia do dinheiro arrecadado pela venda irregular. E cada um desses inquéritos nos revela, por exemplo, que parte do dinheiro vai para determinados grupos, parte para outros. Uma recente operação gigantesca feita pelo GAECO identificou quem a gente já sabia há muito tempo, 2 dos principais articuladores e da montagem desse esquema criminoso que começou no início dos anos 2000, quando ainda era muito comum a prática do batismo batido, ou seja, você juntava, né, uma série de produtos para poder dar o final. Aí seguiu-se uma outra modalidade, essa agora que a gente está aí combatendo, né, e de forma muito mais grave, que é a adição do metanol. Primeiro, a adição do metanol no álcool. Né? Tá, 2023. Isso lá em 2023, perfeito, a gente já começou a identificar o quê? Que boa parte da fraude consistia no quê?
na adição de um volume de metanol a maior do que a ANP permite. Que é 0,5%. Que é 0,5% no álcool vendido, no Perfeito. álcool anidro vendido nas bombas. Então nós passamos a fiscalizar, e aí é interessante ressaltar isso, num parênteses, em que a perícia técnica para constatação, a gente não dispunha de instrumentos para uma constatação no exato momento. E foi desenvolvido um protocolo junto ao Instituto de Criminalística que nos permitiu um exame prévio e um laudo pericial que nos dizia o seguinte: olha, o combustível vendido aqui, esse álcool anidro vendido aqui, ele tem uma concentração de metanol fora da regulamentação da ANP. Isso já era suficientemente tecnicamente capaz de permitir a prisão em flagrante dos responsáveis ali. Perfeito. E aí surgiu então um desdobramento também. Por quê? Porque o metanol ele tem uma capacidade gigantesca de intoxicação. E nós identificamos que, e a partir de 2023, numa parceria com o Ciatox. Ciatox é um órgão dentro da Faculdade de Medicina da Unicamp que cuida de investigar, que cuida de tratar de intoxicação modo geral. E o Ciatox começou a receber notificações de hospitais da região com pessoas intoxicadas que não conseguiam descobrir a natureza da intoxicação. Só que aí moradores de rua. E foi aí que se constatou. Nós constatamos desde abril de 23, agora até o presente mês de setembro, né? Nós estamos em outubro, até agora em setembro. Foram 17 casos, todos os casos evoluíram a óbito. E aí o que fizemos? Estabelecemos um protocolo junto ao Ciatox que nos notifica compulsoriamente quando dá atendimento a esse caso. E o que nós verificamos? Nós verificamos que tinha uma similitude entre eles. Qual era a similitude? A pessoa intoxicada, invariavelmente, pessoa morador de rua em situação de vulnerabilidade. Perfeito. E com um quadro aparente de dependência química. E que ia lá na bomba do posto de gasolina e uma garrafinha d'água, uma garrafinha plástica, pegava lá 500 ml, 350 ml, adicionava lá um suco qualquer e ingeriam. E aí, a partir daí, a intoxicação. Eu me lembro bem, doutor, que o RECAP fez nessa época várias campanhas para orientar os postos e deixar claro do risco e o que isso estava causando. O senhor lembra? Tanto que foi objeto de uma reportagem grande na revista do RECAP no mês de agosto de 23, sim, quando esses casos eclodiram. Na época, talvez a grande imprensa não tenha se interessado, porque o perfil das vítimas era um perfil, né, de morador de rua, de gente muito pobre, que talvez isso não despertasse a atenção do grande público em geral, como agora despertou com a intoxicação em outros níveis de camadas sociais. Quando chega nos jardins lá em São Paulo, nos barzinhos, aí a coisa muda. O que não deixa de ser uma atitude igualmente criminosa. Claro. Por parte de quem? Primeiro, nesse primeiro quadro, criminosa porque a venda é totalmente fora de um padrão. O sujeito não está chegando com um galão, visivelmente, para socorrer uma pane seca que o seu veículo foi acometido. Perfeito. É um sujeito que chega visivelmente em situação de vulnerabilidade social, perfeito, morador de rua que compra uma garrafinha. Já então, sabe o motivo por que ele está fazendo isso. O frentista, o gerente, quem vendeu, tá certo? Sabia que isso era irregular. Tá. Em todos os casos foram instaurados inquéritos. Nós identificamos em alguns casos o gerente do estabelecimento, o proprietário do estabelecimento, que estão respondendo por homicídio. Crime de homicídio, porque as pessoas foram levadas à morte. Se por negligência, imprudência ou imperícia, tá, o resultado morte está ligado à ingestão, né, de um metanol vendido fora de qualquer padrão natural e normal. Perfeito. Esses mais recentes casos, isso sim é uma atitude criminosa, né? O sujeito que adultera substância alimentícia, medicamento, e queira ou não queira, mesmo a bebida alcoólica, com todo o seu potencial nocivo, para todos os fins é considerado alimento. Afinal de contas, ele é consumido pelo ser humano. E a punição é diferente, não é? A punição é diferente em relação, por exemplo, a um crime. Tanto é assim que lá atrás a gente começou a indiciar essas pessoas no homicídio e também o gerente, o proprietário. Por quê? Porque o frentista inocente ali, batalhando com a vida, ele manuseava, né, abastecia o veículo sem nenhum EPI, sem nenhum equipamento de proteção individual. Tá. Ou seja, ele estava o dia inteiro inalando aquilo.
E boa parte de pessoas que trabalhavam em postos de gasolina ficaram doentes, não a ponto de casos críticos de ingestão, mas a inalação provocou, né, resultado, causou prejuízo à saúde. E aí nós passamos a enquadrar esse manuseio, todo o trato, o envolvimento com isso, passamos a cuidar como se fosse crime contra a saúde pública, cujas penas no Código Penal são elevadíssimas. Ela já começa com uma pena de reclusão de 10 anos, ou seja, maior até que o homicídio, por conta da adulteração de medicamento, de substância alimentícia, de bebida. E eu acredito que esse é o mesmo caminho que toda a Polícia Civil de São Paulo hoje leva e cuida quando está estourando. Aqui, antes de ontem mesmo, nós interceptamos 2 locais distintos, um onde só havia vasilhame e a outra onde estava sendo manuseado, né, os ingredientes para adulteração de bebidas. Então, nós tratamos isso de forma muito séria, porque você está colocando a vida de pessoas inocentes a um risco desnecessário sem o mínimo conhecimento dela. O sujeito está jantando com a sua família, o sujeito está bebendo socialmente, se divertindo. Bebendo socialmente, se divertindo, cumprindo todas as regras, indo de Uber, voltando de Uber, ou quem não está bebendo vai dirigir e está praticamente, né, ingerindo a causa da sua morte. Isso é um ato criminoso dos mais hediondos, que revela não só o lado vil daquele que falsifica a bebida e que corre atrás do lucro disso, mas que potencialmente coloca a vida de gente inocente. Doutor, vamos para a questão. Está tendo essa grande operação da polícia, carbono, daí para lá tal, e isso fechou, de certa forma, todo mundo de olho, olhando, não usar metanol nas bombas de combustíveis. Então, né? Isso não pode estar desviando o metanol para nós não temos ainda, as nossas investigações ainda não revelam esse lado, tá? Que a pessoa esteja deliberadamente comprando o metanol, sabendo que ele, comprando o etanol, sabendo que tem metanol no meio. Eu acho que no primeiro momento, esse falsificador comprou etanol achando que fosse só etanol, tá? E ele foi ludibriado por quem vendeu etanol contendo o metanol junto. Mas, né, depois de 2, 3 dias, com amplo conhecimento, né, o Brasil inteiro está sabendo disso, aquele que ainda arrisca, né, falsificar bebida, não sabendo da origem do etanol, ele está praticando um ato extremamente criminoso, vil, abjeto sob todos os aspectos. Por quê? Ele está colocando em risco a vida de gente absolutamente inocente. Esse sujeito ele tem que ser identificado, processado, preso e passar muito, mas muito tempo na cadeia. Tá. Doutor, nessa investigação toda, nessa operação policial, está se pegando também outros tipos de crime. Por exemplo, o falsificador de cerveja, o falsificador de... Isso é uma garantia para a sociedade que a polícia está agindo, polícia militar, polícia civil e tal. O que está se conseguindo com isso? Bom, veja bem, algumas propostas, né? Às vezes as coisas avançam no campo legislativo quando acontece uma tragédia. E o exemplo clássico disso que está acontecendo impulsiona o nosso legislador a buscar saídas, que em circunstâncias, vamos ser gentil, em circunstâncias confortáveis, não iria acontecer nunca. Então hoje já se fala, por exemplo, na rastreabilidade dos vasilhames, na rastreabilidade da bebida desde a sua produção, com selos, isso que era praticado pelo governo federal e que por alguma razão qualquer foi interrompido no âmbito da fiscalização mais a miúde. Mas são propostas de você conseguir ter a rastreabilidade de toda a cadeia, desde a produção, a distribuição e o consumo, evitando com isso a entrada no mercado, né, da bebida falsificada. A destruição compulsória do vasilhame após o uso, ou um controle em que o comerciante é obrigado, né, a entregar ao poder público o vasilhame vazio. Eu tenho lá um lote, um ciclo, um volume de venda no meu estabelecimento. Uma nota fiscal que entra e compõe. Exatamente. Todo mês eu adquiro 500 garrafas de uísque, por exemplo, e vendo as 500 garrafas. No final do mês eu tenho que ter os 500 cascos ali, passíveis de fiscalização. Hoje isso já não acontece. Tanto é assim que existe, né, uma lenda urbana
que questionem muito, por exemplo, a validade, a tratar-se genuíno os produtos vendidos em casas noturnas. Essas casas noturnas mais de balada, né? Então, o consumidor já vai um pé atrás, né? Eu estou bebendo mesmo um uísque de qualidade, aquele que eu estou pagando caro para isso. Então, tem gente que evita. Eu vou na cerveja, porque mesmo que ela seja falsificada, vai me dar quando muito uma dor de barriga, mas não vou correr um risco sério de estar consumindo uma outra bebida adulterada. E mais agora com essa perspectiva do metanol diluído, né? Na coisa. Mas volto a insistir, a Polícia Civil ela está de olhos abertos, nós estamos atentos, nossos investigadores estão todos alertados da prioridade que é a gente fazer esse combate e identificar o maior número possível desses fraudadores para inibir essa ação criminosa. E, mais uma vez, insisto, né, que a participação e essa parceria com o RECAP, ela é muito produtiva, ela é muito salutar. Por quê? Porque a gente não consegue extinguir com o crime da noite para o dia, mas o combate constante, perene, o propósito reiterado é a fórmula mais eficaz de você combater. E atacando principalmente o poderio econômico. Porque em todos esses casos que eu citei para os senhores, dos postos de gasolina, além de me pedir medida ao juízo de direito para interrupção da atividade, nós também pedimos o confisco de todos os ativos. Dinheiro em banco, né? Produtos adquiridos, automóveis, bens adquiridos com o comércio ilícito, procurando isso reverter depois em leilão e devolver esse dinheiro para o Estado. Então, é um combate constante que a gente está aqui sempre em pé e a ordem para promover. Perfeito, nós vamos acompanhar esse caso e qualquer novidade a gente volta a conversar com o senhor. Muito obrigado, eu que agradeço a visita.